Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Vamos, nesta oportunidade, estudar a lição 7 da revista Adultos da CPAD, que traz como título: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Então o apóstolo Paulo vai estar escrevendo, dando continuidade à sua carta aos Efésios, falando a respeito da nova situação dos gentios em relação a Deus e também em relação ao povo judeu. O texto áureo está em Efésios capítulo 2, versículo 14, que diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Efésios capítulo 2, versículo 14. A verdade prática traz: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Muito bem. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 2, versículo 14 ao 19. Eu vou ler o 13 também, porque para ficar mais claro. 2, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, isto é, os gentios, os gregos, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Versículo 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, ou uma nova humanidade, fazendo a paz, a reconciliação. E pela cruz reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo, que é a igreja, matando com ela, com a cruz, as inimizades que havia entre judeus e gentios, e também entre os homens e Deus. Versículo 17. E vindo ele, Cristo, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, aos gentios, também chamados gregos, também chamados de pagãos, e aos que estavam perto, se refere aos judeus. 18. Porque por ele, Cristo, ambos temos acesso ao Pai, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Observa aqui a Trindade. Ele se refere a Cristo. O Pai refere-se a Deus, o Pai de Jesus Cristo, nosso Pai.
e em um mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. Então temos aqui o Filho, o Pai e o Espírito Santo. 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos. Significa ser cidadão juntamente com Israel, com os judeus. Mas concidadãos, e sois membros da família de Deus. Pois bem, aqui nós temos a base da nossa lição. O objetivo geral é conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou um, que é a sua igreja. O objetivo número 1, específico, traz pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. A inimizade entre Deus e os homens, e a inimizade também entre os judeus e os gentios. Explicar pela paz, Cristo fez um novo homem. Explicar que pela paz, pela reconciliação, Cristo fez um novo homem, que a Nova Almeida atualizada traduz nova humanidade. Evidenciar, terceiro ponto, evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. O apóstolo fala sobre isso no versículo 13 que nós lemos, quando ele diz mas, que é uma oração adversativa, que vai introduzir uma mudança no texto, uma mudança de situação. Outrora estavam separados, estavam longe, estavam sem Deus, sem esperança, estranhos em relação aos pactos de Deus com Israel, estavam sem Deus e sem esperança. Paulo disse no versículo 12. No versículo 13 ele põe, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe de Deus, longe das promessas, longe da reconciliação, foram aproximados pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Cristo. Pois bem, vamos agora ao nosso comentário, seguindo aqui o comentário do pastor, comentarista Douglas Batista. Na introdução, ele vai mostrar que no versículo 13 que nós lemos, Paulo usa a expressão ou a oração adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e que alterou a situação dos gentios. Então ele explica que algo aconteceu, que essa mudança repousa na obra de Cristo Jesus, na obra que ele realizou. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então é sobre isso que nós vamos estar estudando. Primeiro tópico diz: Cristo desfez a inimizade entre os homens. Então essa inimizade, essa hostilidade que havia entre os homens, Cristo desfez
na cruz, quando ele morreu pelos nossos pecados. O apóstolo Paulo já havia falado no capítulo 1, versículo 7, que nós temos nele a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados segundo as riquezas da sua graça. E agora ele volta a dizer que Cristo na cruz, ele reconciliou o homem com Deus. Paulo vai falar sobre isso também na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 até o 21. Ele diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, mas pelo contrário, nos deu a palavra ou o ministério da reconciliação. Então, aqui nós vemos que a parede de separação entre os homens. Então, Paulo fala sobre esta parede no texto áureo, no versículo 14, porque ele, Cristo, é a nossa paz, reconciliação, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um, que é agora o povo de Deus, é a igreja, e derribando a parede de separação que estava no meio. Essa parede, como o comentarista diz aqui, ela é tanto espiritual quanto material. Existia lá no templo de Jerusalém, naquela época, no tempo de Jesus, um muro de pedra de 1,5 metro de altura que separava o pátio dos judeus do pátio dos gentios. E havia inscrições ou avisos proibindo a entrada dos gentios no pátio dos judeus, sob pena de morte, se a pessoa ultrapassasse aquele limite. Lembra que Paulo foi preso em Jerusalém porque eles pensaram que Paulo tinha introduzido gentios no templo de Jerusalém, companheiros dele de viagem, mas Paulo não tinha feito isso. As multidões é que pensaram que Paulo tinha introduzido asiáticos dentro do templo de Jerusalém. Então agarraram a Paulo, espancaram, e Paulo foi preso em Jerusalém, na fortaleza de Antônia. Então essa parede de separação, tanto espiritual como material, ela foi desfeita por Jesus quando ele morreu por todos. Ele morreu pelos judeus e pelos gentios para criar de todos os povos um único povo chamado igreja, eclesia, assembleia, congregação, comunidade do povo de Deus. Segundo, a derrubada da parede de separação. Avançando um pouco mais, o apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal, uma parede de pedra, como espiritual. A parede literal de pedra, ela foi destruída no ano 70 depois de Cristo pelos romanos. E a parede espiritual, o muro de separação, foi destruído mais ou menos no ano 30 depois de Cristo, quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Então, vamos aqui ao terceiro ponto, o conceito
da lei dos mandamentos. Esse ponto aqui é um pouco complexo, porque é até surpreendente que o apóstolo fala sobre esse assunto, ele introduz esse assunto aqui a respeito da lei e dos mandamentos. Conforme o comentarista, a lei, a Torá, a lei, a instrução, estava dividida em 3 partes: a moral, a cerimonial e a lei civil. Então, resumindo esse ponto aqui, o comentarista mostra que a lei moral, que tem a ver com a conduta e o comportamento das pessoas, permanece em vigor até nossos dias, ou permanece sempre, a lei moral. E a lei civil também fala dos direitos e dos deveres dos cidadãos de uma nação, que também permanece. Mas a lei cerimonial, a lei da religião, das cerimônias, isso inclui a circuncisão, o sacrifício, comida e bebida, dias de festa, lua nova e sábados. Essa lei cerimonial foi alterada porque Cristo, ele se ofereceu a Deus em nosso lugar como sacrifício suave e agradável a Deus. Paulo fala sobre isso na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 2, que Jesus nos amou e se entregou por nós como oferta suave e agradável a Deus. Número 4, a revogação da lei dos mandamentos. É a continuação do 3. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Mateus 5,17, Nova Almeida atualizada, que é a mais recente revisão da Bíblia de João Ferreira de Almeida, que já passou por diversas revisões. Então, a Sociedade Bíblica do Brasil lançou a 3ª edição da Almeida Revista Atualizada, por essa agora, a Nova Almeida Atualizada, em que diz que a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial. É isso, todos nós sabemos que Jesus Cristo veio como sumo sacerdote, não da tribo de Levi, mas da tribo de Judá, e que ele ofereceu a si mesmo como sacrifício, como oferta a Deus. E então um novo caminho foi aberto pelo seu corpo, pela sua carne, quando ele morreu lá no Calvário. Então ele agora é o nosso sumo sacerdote, que está assentado à destra da majestade nas alturas. Então vamos prosseguir, que na segunda parte da lição, o segundo tópico geral, pela paz, Cristo fez um novo homem, ou uma nova humanidade, ou uma nova sociedade, a partir da obra expiatória da cruz de Cristo no Calvário.
A Bíblia diz que ele evangelizou a paz e reconciliou consigo mesmo e com Deus os gentios que se converteram, que creram em Jesus Cristo. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Está no capítulo 2, 14 a 17. Primeiro, o conceito bíblico de paz. Que a palavra paz, ela é muito vasta, ou melhor, a palavra shalom no hebraico é mais do que paz. Fala de paz, de segurança, de prosperidade, de tranquilidade, tudo dentro desse conceito de paz. E no grego, eirene significa também a paz, a segurança, a certeza, a tranquilidade, a reconciliação. Tudo isso para traduzir essa paz. Estar em paz com Deus é estar reconciliado e em comunhão com Deus. Então a paz horizontal de um homem entre os homens e a paz vertical, que é a paz com Deus. A Bíblia fala sobre a paz de Deus, a paz com Deus e a paz com o próximo. Cristo é o motivo da nossa paz. Ele diz no versículo 14, parte A, porque Ele é a nossa paz, de dois povos, judeus e gentios, Ele fez um só, que é a igreja. Na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, isto é, a inimizade que havia entre judeus e gentios. Então, o apóstolo Paulo vai mostrar que, através de Jesus, que morreu por nós e que evangelizou a paz, quer dizer, boas novas da paz. Evangelho significa boas novas. E o Evangelho é o Evangelho da paz, da reconciliação de Deus com os homens e entre os homens. Então Ele é a nossa paz. Terceiro, a nova humanidade formada pela paz. A nova humanidade é o novo homem, a nova sociedade, a nova comunidade criada a partir de Cristo Jesus, que é a igreja, o povo de Deus. Então, aqui nós vemos que em Cristo Jesus, a parede foi derribada e agora ambos, judeus e gentios, têm acesso ao Pai pelo mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. Dessa maneira, Paulo diz aos Colossenses, capítulo 3, versículo 11, não pode haver circuncisão e nem incircuncisão, porque todas as barreiras foram derribadas. As diferenças sociais, raciais e até mesmo de sexo, homem e mulher, todos agora são um em Cristo Jesus. E Cristo é tudo em todos. Terceira parte da lição, terceiro tópico geral, traz: pela cruz reconciliados com Deus num corpo. Nós estamos falando exatamente sobre isso, sobre a reconciliação com Deus e com os homens num corpo que é a igreja.
Então, aqui nós vamos ver no primeiro subtópico que Cristo se fez maldição por nós. Como assim? Porque ele morreu crucificado, pendurado no madeiro. E a lei dizia em Deuteronômio: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Cristo se fez maldição por nós. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. A reconciliação se deu pela cruz de Cristo, ou seja, pela sua morte. Pela sua morte, pelo derramamento do seu sangue, fomos reconciliados com Deus, e também a reconciliação no nível humano, no sentido horizontal. Então Deus, ele realizou a paz, a reconciliação através de Cristo. A mensagem da cruz apregoa a paz entre Deus e os homens. Isto é o ministério da reconciliação, do qual Paulo fala aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, 18 a 20, que nós já parcialmente citamos, que fala sobre o ministério da reconciliação, e que nós somos embaixadores de Deus, embaixadores de Cristo, e através de nós a mensagem é proclamada. Qual a mensagem? Reconciliai-vos com Deus. Reconciliai-vos com Deus. Terceiro, reconciliados na cruz em um corpo. Então, essa reconciliação é a união de todos em um só corpo, que é a igreja. Que a igreja é formada de gentios e judeus, de judeus e de gentios, reconciliados com Deus, para formar o quê? A nova família de Deus, que Paulo fala no versículo 19 da sua carta, que ele escreveu: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então aqui Paulo fala sobre o reino de Deus, que nós somos concidadãos do reino de Deus. Fala sobre a família de Deus, que nós agora somos membros da família de Deus. E fala sobre o templo de Deus, que nós estamos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então Paulo fala sobre três coisas: o reino de Deus, a família de Deus e o templo de Deus. E nós fazemos parte, pela graça, pela obra de Cristo, tanto do reino como da família, como do templo de Deus. A conclusão diz o seguinte: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, ele derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que regiam o culto, a adoração na religião judaica, que serviam de divisão. Se você olhar a planta do templo de Jerusalém, você vai ver isso, que havia divisões
barreiras de separação entre homens e mulheres, entre judeus e gentios, entre sacerdote e sumo sacerdote, entre o povo e o sacerdócio. Havia divisões. Por meio da paz conquistada na cruz, no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade, uma nova sociedade e reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, que é a igreja, o corpo de Cristo, o povo de Deus. Assim que Deus continue nos abençoando ricamente, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, que Deus abençoe vocês. Essa foi a nossa escola dominical. Não esqueça de inscrever e deixar um like. Deixe a sua pergunta nos comentários, não fique com dúvidas. Deus abençoe a semana de bênção e de vitória para nós.